Entrou outro alguém. Alguém, tudo bem? Boa noite. Só me diz aí se tá ouvindo, tá? Pra gente já testar logo isso. Érica, tá me ouvindo? Carolzinha. Então, gente, estamos aqui, né? Na terceira live. A primeira, vamos recapitular pra gente saber o caminho que a gente tá seguindo, né? A primeira live a gente falou sobre desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico. A segunda live a gente falou sobre o que fazer, quem procurar, como seria o tratamento. E hoje a proposta é a gente falar um pouquinho da rotina, das dificuldades que tem a rotina de uma criança atípica. E isso envolve um monte de coisas, né? A gente pensou nesse assunto, mas depois eu fiquei até meio assim com o pé atrás, porque assim, é um assunto tão grande, tão denso, que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, acho que dias falando, né? Porque cada coisa que envolve as atividades de vida diária tem uma questão, né? E a gente já sabe aí que são, nas crianças atípicas, são diversas, que são as questões de independência, o desfraude, a questão da seletividade alimentar, a questão da escola, da inclusão, né? Então são diversas questões que envolvem a rotina dessa criança. E claro que as crianças atípicas têm muito mais dificuldade do que as crianças típicas, né? Não dizendo que as outras não têm. Todas têm algumas dificuldades e é normal do nosso amadurecimento, do nosso crescimento como ser humano. Mas as crianças atípicas têm mais dificuldade, tá? Então eu já vou abrir logo com as perguntas, tá? Algumas que já me mandaram. E se vocês tiverem pergunta também, podem colocar aí que a gente vai responder. Certo? Vamos falar aí sobre essa rotina. Vamos olhar aqui quais foram as perguntas que já foi. Tu me diz aí, Dani, por favor. E quem tiver pergunta pode ir colocando aí também, tá? Como estimular a alimentação quando a criança tem seletividade alimentar severa? Severa. A resposta mais severa ainda. Né? A seletividade alimentar é um assunto muito denso pra gente tratar aqui, destrinchar na live, né? Porque envolve muitas questões. Envolve questões de processamento sensorial, existem as questões comportamentais, existem as questões culturais, tá? Mas é uma coisa pra gente pensar lá na frente e fazer uns quadros específicos, né? A gente pode tirar um dia de live só pra falar sobre seletividade alimentar, mas, assim, a integração sensorial ajuda muito se a questão da criança for uma questão de processamento sensorial. O tratamento indicado é a integração sensorial como um grande aliado para poder essa criança se aproximar mais do alimento, para conseguir inserir novos alimentos, né? E tem a questão comportamental. Então, assim, essa criança tem que ser avaliada, né, gente? Então, não posso dizer para qualquer criança como seria o tratamento. Precisa ser avaliada e tem que ver esses pontos. Tem alteração no processamento sensorial, tem a questão comportamental. O que é que pesa mais? O que é que impede essa criança de fazer as alimentações da forma correta ou que deveria fazer? E só a partir daí a gente traçar um plano de tratamento. Porém, né, umas dicas. A gente pode, claro que ter que essa criança tenha mais contato com os alimentos, estimular ela uma proximidade, uma dessensibilização, de estar mais perto, com o toque, com o cheiro, né, para depois chegar no sabor. O sabor seria por último, já que ela tem uma reatividade, que ela tem uma resistência muito grande de provar, de comer. E uma coisa que a gente nunca deve fazer, né, que é o forçar, o mentir para a criança, porque ela vai perder a confiança em você e aí provavelmente ela não vai aceitar novos alimentos que você ofereça. Então, assim, ganhar a confiança dessa criança, desensibilizar, estimular bastante os sentidos. Tô falando da estimulação sensorial, não da integração. A integração sensorial só com o profissional especializado para poder estar fazendo. Mas uma desensibilização sensorial, uma aproximação dessa criança com o alimento vai fazer com que ela vá se familiarizando e se aproximando mais desse alimento e talvez consiga até experimentar. Claro que eu não tô falando de um caso severo, tô dando dicas de casos mais simples, tá? Mas um caso severo realmente precisa de tratamento, de acompanhamento e observar esses dois pontos mais importantes. Questões comportamentais, tá? Porque aí vai ter que entrar com o processo do psicólogo também. E a questão sensorial, que seria com o TO. E outra questão também que é com o fonoaudiólogo, né? Ver se essa criança mastiga bem, se essa criança sabe mastigar,
como tá essa questão dessa sensibilidade intra-oral, e aí o fonoaudiólogo também vai ajudar muito a gente nesse processo. E, nos casos mais graves, já que você falou de grave e severo, a questão nutricional, tá? Tem que entrar também com o nutricionista para saber que alimentos essa criança não pode ficar sem, né? Porque a criança está em desenvolvimento, então a alimentação é uma coisa super importante. Então, é uma criança severa, provavelmente vai precisar desses 4 profissionais aí pra gente fazer um plano de tratamento, tá? Mas tem essa dica aí, de aproximar mesmo do alimento, de comer na frente da criança, de não forçar e não mentir pra ela, porque aí ela vai perder a confiança e provavelmente não vai aceitar mais nada que você propõe a ela. Como fazer a criança obedecer a comandos simples? Como fazer a criança obedecer a comando simples? O que seria comando simples? Tipo, pegue uma coisa em cima da mesa, né? Responder um bom dia. Tudo vai depender do grau de atraso que essa criança tenha, né? Você pode ensinar essa criança a fazer o comando simples fazendo junto com ela, processo de imitação, depois fazer junto, pedir que ela repita, né? Aí vai depender do grau dessa criança, de dificuldade dessa criança. Essa criança pode ser ensinada e ela pode aprender, e ela pode ser um caso muito grave e que ela não consiga realmente compreender os comandos simples. E aí vai ter que entrar com a terapia comportamental, né, com o ABA, com outros treinamentos, com outros recursos para poder ajudar ela a pelo menos se comunicar de uma forma alternativa. E dicas de desfraude. Dicas de desfraude. Tem recente um post aí muito legal que eu coloquei sobre desfraude. Desfraude é um dos assuntos mais complexos. Eu acho que ele e a seletividade alimentar andam juntos. Né? O desfraude não é fácil, não só para as crianças atípicas, né? Tem muitos casos de crianças que não têm diagnóstico, ou que aparentemente não tem atraso nenhum, que tem dificuldade. É um assunto muito complexo porque envolve um conjunto de coisas, né? Não é fácil, então quem não viu aí esse post, dá uma lidazinha, porque eu falo de coisas muito importantes e no final eu digo, não tem receita pronta. A gente precisa conhecer essa criança direito, a gente precisa conversar mais sobre isso e usar muitas estratégias para poder chegar no resultado. Então, assim, desfraude, a gente falaria aqui, deixa eu ver, um tempo bem longo, né? Eu não conseguiria terminar essa live hoje se a gente entrasse no processo de desfraude. Mas vamos lá para os pontos importantes para quem não viu o post lá. Questão sensorial é importante, gente. As fezes, ela tem texturas diferentes, né? A criança pode sentir dor na hora de eliminar as fezes. A criança pode ter um tônus baixo e aí ter dificuldade de eliminar essas fezes. A criança pode ainda não ter o controle do esfíncter, né? Então ela não tem essa possibilidade de colocar as fezes para fora. Ela pode sentir dor e aí sentindo dor, o que é que ela vai fazer? Prender, aí vai sentir mais dor, aí vai ter um outro problema que às vezes vai ter que levar para poder fazer uma lavagem, para fazer uma limpeza, né? Usos de remédios, de medicações, o organismo da criança pode viciar e aí só fazer as fezes com essa medicação, né? Tem os usos dos supositórios glicerinados, tem a questão comportamental, tem a questão visual, tem a questão tátil, da criança de ter nojo, tem a questão de, por exemplo, a criança tá lá fazendo as fezes na fralda. Quando a gente nasce, a gente já sai no hospital lá com a fraldinha. Então a gente aprende, o nosso primeiro aprendizado é fazer o cocô na fralda. Então a gente fica acostumado com aquele cocôzinho saindo ali coladinho, 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 coladinho. De repente alguém tira e aquela coisa que sai da gente se desprende e vai para outro lugar. Então a sensação é muito intensa. Então você imagine isso numa criança que tem uma alteração no processamento sensorial, como não é essa sensação de fazer cocô, né? Aí cresce mais um pouquinho, vai pro vaso. O pezinho ainda não alcança, fica flutuando, né? Não tem um apoio, não tem uma boa posição. Então vamos marcar um dia pra gente falar só sobre desfraude, porque a gente vai falar de postura, a gente vai falar de musculatura, a gente vai falar dos processamentos sensoriais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do comportamento, sobre a questão do jogo simbólico, de contação de história. Então, assim, é um assunto muito rico, espero que tenha dado um norte aqui pra quem perguntou, né? Mas é um assunto que a gente vai falar lá na frente, que a gente vai marcar, porque precisa muito falar sobre desfraude, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande das mães, tanto das mães que fazem parte do meu convívio. Graças a Deus, hoje todos os meus pacientes são desfraudados, a não ser aqueles que ainda não estão na fase, né? Que são os cotoquinhos, que ainda tem que usar fralda ainda, porque não tem maturação do cérebro. Mas todos aqueles que já estão na fase de que é para ser desfraudado, já estão desfraudados. Então a gente tem muito assunto para falar sobre isso. É um assunto muito pertinente
E tá anotado aqui no meu caderninho, tá bom? A gente vai seguir, porque senão a gente não fala das outras atividades de vida diária. Minha filha de 3 Três anos anos. refaz tudo que não sair do jeito dela, de coisa simples até refazer o percurso. Tem que ser do jeito dela. Caso não, ela fica muito nervosa. Eu devo me preocupar? Então, se é num contexto que é em tudo, né, eu me preocuparia, eu levaria para um profissional avaliar. Não se preocupar assim que sua filha tem algo grave e tal, mas até para te orientar de como lidar nessas situações, né? Uma criança de 3 anos, ela não pode comandar a casa, nem a mãe, nem a família, nem ninguém, né? A gente que comanda a criança, a gente que orienta, a gente que segue. Se é uma criança que tem um comportamento muito rígido, né? Muito sempre do jeito dela, sempre tem que ser do jeito dela e frustra muito com o não, é uma criança que precisa ser avaliada ou a família mesmo, né? Como você tá lidando com essas frustrações dela que tá gerando tanto desconforto, tal, né? Talvez procurar um psicólogo para te ajudar, para poder orientar melhor como lidar com ela, né? E eu pensei, como lidar com ela com essas questões é importante. É... Teve algumas perguntas hoje de alguns profissionais. Você lembra de alguma, Dani? Também teve aí. Dificuldade na aceitação de sutiã numa criança autista. Então, essa pergunta foi de algum terapeuta. E eu acredito, porque assim, eu não tenho crianças que usam sutiã, né? Não tenho. Eu atendo crianças pequenas. Então, eu não tenho essa experiência. Mas pode ser uma questão sensorial, né? Tipo, andar com o negócio apertado aqui não é fácil, não, gente. Então, uma criança que tem. Geralmente é uma criança que teve questões com etiqueta, né? Com texturas diferentes, com tecidos diferentes. Então, usar um sutiã não é fácil. Então, eu sugiro uma dessensibilização. E aos poucos, colocando uma camisetinha, um top, uma coisinha mais folgada, até ela ir se adaptando ao sutiã propriamente dito. Mas pode ser que seja uma questão sensorial. Mas, como deve ser já uma adolescente, tem a questão comportamental também. Tem que ver o histórico desse paciente para ver. Então, vou chamar uma mãe aqui. Eu tenho uma mãe aqui que sempre interage muito comigo. Não sei se ela tá aqui ainda, a Erika tá aqui. Mas se alguém quiser conversar também, gente, pra gente trocar uma ideia, fala aqui, eu chamo aqui a conversa, porque a gente entra aqui e troca uma ideia. Porque assim, eu acho que vocês que estão no dia a dia, que sabem mais a dificuldade, eu sei a dificuldade que as mães me trazem, né? E são as dificuldades que eu sei porque eu estudo e tal, mas assim, quem tá no dia a dia mesmo, por isso que eu sempre falo com as mães. O mínimo que seja, vocês têm que trazer pro terapeuta. Ó, a Erika tá aí. Então, Erika, você sabe chamar a Erika pra conversa? Aê! Prazer, Erika. Prazer, Tudo bem? tudo bem? Fala aí pro pessoal de onde você é. Eu sou de Minas, Ipuiuna, Minas Gerais, mas eu moro em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Todos os finais de semana eu vou para Minas, minha família é toda de lá, É então pertinho, né? é pertinho, dá 1h30. Então, o Lorenzo tem uma vida, entre aspas, corrida e muito gostosa, porque aqui ele tem estimulação, né? Meio fechado e final de Uhum. semana eu deixo ele bem livre para curtir, porque minha mãe e a minha sogra elas moram no sítio, então lá ele aproveita bastante. Eu vi que nos desafios a Erika trouxe umas, umas atividades bem legais, né? Nos lugares que dava para ele explorar bastante. É uma mãe que super participa, né? Ele faz tratamento além das coisas que você faz com ele. Sim, ele faz fono e também faz. é, Ele vai no psicólogo, ele faz terapia comportamental. Joia. Que idade ele tem? Ele completou 3 em julho. De julho. Ele fechou o diagnóstico foi em julho também. A gente começou a investigar foi no final do ano passado. E Uhum. mentira, no começo desse ano. No final do ano passado foi a fono que a gente começou. E fechou o diagnóstico agora no meio do ano. Então, eu vou te fazer umas perguntinhas assim da live, né? A primeira Sim. live que a gente teve foi sobre desenvolvimento típico e atípico. Você Uhum. se identificou com alguma questão assim, tipo assim, quando você descobriu logo, foi você que viu algum atraso e procurou um profissional para te ajudar?
Sim, Ou na alguém deu verdade, a dica pra você e aí você foi e falou, não, eu preciso de ajuda. não, na verdade eu desconfiei do autismo, eu não tinha muito conhecimento. Uhum. É, antes do aninho, eu falei pro meu marido, eu falei assim, William, eu acho que o Lorenzo tem autismo, né? Porque assim, eu chamava o Lorenzo, ele não olhava às vezes, e eu ia brincar com ele, às vezes ele se irritava, eu não achava isso normal. Como Uhum. meu marido ficou muito bravo comigo, falou assim: não, né? Isso é um absurdo. E a gente não tinha muito entendimento, e eu também não procurei Você muito, tá né? vendo defeito na criança que não tem, né? Isso, é. Aí eu deixei de lado. Mas eu sempre falei assim: não, o Lorenzo é diferente. E eu deixei. Seu Passou. primeiro filho, Érica? Oi? Ele é seu primeiro filho? É o meu primeiro filho. E depois, na Lugar. escolinha, eu perguntava se tinha, se ele interagia com as outras crianças. Elas falavam assim: ah, eu coloquei ele com 1 ano e meio na escola. Ah, nessa idade, as crianças, elas são individualistas. Eles brincam sozinhos, né? Eu não achava isso. Falei, tudo bem se eles são, mas nessa idade eles podem brincar ainda, né? Eles Uhum. têm uma troca, né? E eu falei assim, eu faço tratamento com um médico lá em Campinas. Falei, a pessoa que vai me ouvir vai ser meu psiquiatra. Eu contei para ele do comportamento do Lorenzo e ele falou, vamos me levar para uma equipe multidisciplinar. Eu levei, começou a investigação. E aí deu resultado. Entendi. Então foi a partir de mim. Sim, da sua observação, né? Tanto que a escola Isso. não casou o que observava, nem o papai que não podia, tinha que Não, estar tudo perfeitinho, tudo certinho. foi eu. Aí depois do diagnóstico você começou a fazer os tratamentos. E hoje na Sim. rotina, assim, qual a sua maior dificuldade com o Lourenço, assim? O que é que você Então, mais desse trajetinho dele aqui até a idade dele, né? Que é um menino já com 3 anos, o que é que é, na rotina assim que mais você tem ele dificuldade? tem assim dificuldade para às vezes para dormir. Por exemplo, ele tem assim, ele demora para pegar no sono. Ele vai dormir tipo às 11 horas, 11h30, mas ele dorme a noite inteira. Também o desfraude, né? É isso que eu tenho mais dificuldade. E o uso das telas? Não, o celular é tranquilo. Mas TV ele já fica um pouco mais. Mas o Hum. celular, geralmente, assim, ele fica tipo 20 minutos aos finais de semana. E também uma coisa que eu incentivo ele, né? Na sala. Quando eu saio do banho, eu tomo banho junto com ele e o banho também eu aproveito para estimular, né? Tudo bem. Então, quando a gente sai do banho, que eu vou colocar a roupa nele, antes ele falava celular, né? Ele não falava celular correto. Aí, depois que ele aprendeu a falar celular, eu ensinei ele a falar me dá. Aí ele falava assim pra mim, celular me dá. Eu entregava o celular pra ele. Aí, depois que ele aprendeu a falar celular me dá, eu falava assim, celular me dá, por favor. Aí ele fala pra mim, celular Você me foi dá, por favor. aumentando o repertório e Isso, ele foi agora falando ele mais. fala Muito bom. sem eu mandar. Mamãe, me dá o celular, por favor. Mas ele não fala corretinho ainda. Me dá, ele Sim, fala mas já está certinho. no caminho. Ele Isso. fica a maior parte do tempo com você? Ou você está dedicada mais voltada para ele mesmo? Não, agora eu parei de trabalhar. Mas Eu, por conta dessas questões, isso, pela é, atenção que ele exige de você. isso, é. Eu decidi, falei, não, vou parar. É um Então, momento que ele precisa de mais atenção, é, de mais eu ajuda, e falei você assim, não pôde fazer isso, adianta. né? Ele precisa de mim agora. Quem sabe mais pra frente, né? Quando ele crescer, quando ele tiver mais independência, né? Uhum, uhum. Eu tô perguntando isso porque, assim, a gente não se conhece, né? Mas ela participa muito e, assim, eu sempre, às vezes, ela manda uma coisa ou eu vejo nos stories dela. Então, eu vejo que é uma mãe bem participativa, que tá ali fazendo sempre atividade com ele, além das questões,
do brincar, né, funcional. E como ela falou aí, estimulando a linguagem, eu lembro do desafio do banheiro, da pasta de Isso. dente, que você pegou a pasta de dente e estimulou ele a poder ler o rótulo ou ver o personagem, né? Então, muito Uhum. bacana. Então, bom, gostei muito de conversar com você, Érica, é um Eu prazer, também tá? gostei. Prazer. Estou tentando fazer isso até para ajudar, né, muitas mães, porque a gente recebe muita pergunta de vocês e trazendo uma mãe assim, a gente deixa a coisa mais real mesmo, né? Não é nem uma das minhas mães, porque aí uma das minhas mães eu já sabia a história. É uma boa ideia trazer uma das minhas mães aqui também. Mas foi muito legal pegar você, que é uma mãe que está distante, né? Eu estou na Bahia, Uhum. você está em outro estado, a gente está longe, mas a internet traz essa questão dessa conexão e a gente pode trocar muitas informações bacanas, né? Então foi muito, muito importante para mim falar com você, porque casou com o projeto que a gente está fazendo aqui mesmo, de falar de como é difícil identificar, né? Como você, por exemplo, você, seu marido não concordou. Tem famílias que Uhum. tipo, sofrem, que é todo mundo contra, não, você tá maluca, você tá vendo coisa demais na criança, não existe. E mesmo assim você foi, né? Que bom que teve um médico que pôde te orientar, né? Numa consulta que não foi diretamente para o Lorenzo, mas acabou chegando nele. Uhum. E aí você conseguiu e ele já está no caminho certo, sendo estimulado tanto pelo terapeuta dele como pela mamãe. Você sabe que isso é Uhum. fundamental. Sim, falar nisso, já me falou isso, mas seria bom você falar aqui para, tipo, nesse momento, que é muito importante para mim o retorno, né? Então, assim, se essas coisas que eu trago, se as dicas são importantes para você, né? Se ajuda alguma coisa no teu dia a dia, as postagens que eu faço aqui, às vezes é uma orientação, às vezes até eu brincando com as crianças, se isso dá uma luz em algum momento, se ajuda, ou se é só, tipo, um incentivo, ou tipo, se eu não tô sozinha. Não, me ajuda muito. Eu conheci você através de um grupo de mães. Elas me WhatsApp? falaram no De WhatsApp. WhatsApp? Elas me falaram assim, nossa, a Mirella, ela dá muita dica. Legal. Eu falei assim, mas quem que é? Aí eu fui ver seu Instagram e eu fiquei apaixonada, né? Ah, que legal. E depois disso eu comecei a te seguir e assim eu te conheci e não parei mais. Ah, que bom, fico Você feliz. me dá muita inspiração para eu brincar com o Lorenzo. Ah, obrigada, Erika. Fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz, de verdade, desse retorno. Viu? E nós vamos nos conhecer, pode aguardar. E eu quero Ah, conhecer o Lourenço vamos também, sim, com tá certeza. bom? Obrigada pela participação. Acho que foi importante tanto para mim quanto para outras mães que estão assistindo aí, para a gente saber que a gente nunca tá só, né? Obrigada a você. Isso. Tá bom. Um abraço, Beijo. querida. Beijo. Beijo. Agora. Pô, gente, fiquei emocionada agora com a Erika. Muito legal. Então a gente falou na primeira live. Desenvolvimento atípico e típico, né? Como diferenciar, como observar. A segunda de o que fazer, como procurar, tem o diagnóstico. Hoje nós estamos falando sobre rotina, sobre quais as dificuldades que a gente pode enfrentar no dia a dia com a criança atípica. E a próxima é o que fazer, né? Como estimular. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Claro que não vai ser todas as dicas, porque numa live, gente, não é tão fácil, né? A gente é uma troca, né? A gente fala aqui, o outro responde de lá. E são temas muito densos que não dá pra gente destrinçar em um momento só como esse. Mas eu acredito que são dicas, são depoimentos, né? Mas é isso. Então na próxima live a gente vai dar um passo adiante, né? Se fosse uma coisa assim, uma estrada, e a gente tá dando um passo de cada vez. Então, assim, aprendemos a identificar o que é típico e o que não é, o quando procurar ajuda, e agora a gente vai tentar aprender juntos como fazer, tá? Eu vou trazer algumas dicas e também com as perguntas de vocês a gente pode fazer. Agora, queria deixar bem claro isso, que nem todas as perguntas são possíveis responder, porque realmente são coisas que a gente tem que saber o contexto da criança. Mas acredito que dicas, eu já tô super feliz que a Erika já me deu esse retorno, que são importantes as dicas, né? Dá uma visão maior e a gente começa a tentar experimentar, fazer coisas diferentes que a gente não tinha pensado antes. Eu acho que essa troca é importante por conta disso. Então a próxima live, semana que vem, provavelmente vai ser numa quinta de novo. E aí vocês vão pensando, já vão participando. Quanto mais vocês participarem, mais conteúdo a gente consegue trazer pra vocês. Divulguem no grupo do WhatsApp. Você viu aí, ó, a Erika chegou, a Erika é de Minas, de São Paulo, chegou até mim, né?
com o WhatsApp. Então divulguem. Tem lá a live do dia 7, gente, que o link tá aí no perfil, tá? Essa tem que se inscrever, vai ser uma live diferenciada, não vai ser essa live aqui que vocês conseguem estar pelo Instagram, vocês vão receber um link, clica lá no link, vai ter lá para pôr os dados, nome, e-mail, e aí eu mesma vou mandar um e-mail de confirmação para você. Você clica nesse link e aí você tá inscrito. No dia da live eu vou te mandar outro link para você acessar, entendeu? Então, divulguem essa live, eu acho que é uma forma da gente ajudar outras pessoas, né? A gente tá aqui também pra isso, pra ajudar, a gente tá junto, a gente sabendo que o outro também passa pelaquela situação, né? Às vezes dá uma luz pra aquela família que tá desesperada, que não sabe o que fazer, que tá ali naquela luta diária, né? Aquelas pessoas que não têm muito acesso, que moram em lugares que têm acesso à internet, mas que não têm acesso a tratamento. Então, uma orientação de um profissional já ajuda muito. Então, divulguem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa noite. E não esquece de ir lá se inscrever na live do dia 7/11. Tchau, Léo!